Aline, a minha, viu? 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém. Todos nós sabemos, né? Nós estamos estudando o primeiro livro de João, e o livro de João ele aborda temas que se relacionam com um novo chamado aos elementos básicos da fé, ou até mesmo a volta dos princípios básicos do cristianismo. E João ele trata com clareza, né, com certeza, não com opiniões próprias e nem com conjecturas. Então ele expressa de uma forma indiscutível, sem deixar nenhuma dúvida alguma, quanto à natureza fundamental das verdades que ele transmite. Então, um exemplo de uma clareza é esse versículo. É um versículo bem claro, que demonstra mesmo a clareza com que ele transmite aos seus ouvintes. O versículo diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, esse versículo pode também mostra também uma característica marcante no livro de João, que é a questão de uma forma, vamos dizer assim, rígida, com que João trata seus ouvintes acerca do anticristo, né, dos falsos profetas. Então, desde o começo do capítulo 3, ele vem falando sobre prática do pecado, aquele que pratica o pecado, né? Então, enfim, esse versículo 3:10, 1 João 3:10 é um versículo chave, né, que vem resumir tudo aquilo que ele vem falando desde o início do capítulo 3. Então a gente podemos retirar algumas conclusões. Então a primeira seria: no mundo existem dois tipos de filhos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então não existe meio termo. Ou você é filho de Deus ou não é. Não tem como ficar em cima do muro, né? Tem pessoas que dizem: não, eu não bebo, não fumo, não vou para a festa, então eu sou filho de Deus, né? Pensamento errôneo, continua sendo filho do diabo. Então, quem pertence à família de Deus, como se inicia o versículo, então ele apresenta traços divinos, né? Podemos ver um pouco atrás, no capítulo 2, versículo 29, que diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, ou seja, pertence a ele, tem traços dele. Então apresenta-se uma pessoa que pertence à família de Deus, apresenta esses traços divinos, assim como aos que pertencem à família do diabo, eles apresentam características pecaminosas, né, como o ato de não praticar a justiça e de não amar o seu irmão, como vimos na sequência do versículo, parte B do versículo: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então já estudamos aqui com outros irmãos essa questão da prática da justiça, né? Dá uma ideia de continuidade. Podendo ser traduzido também: todo aquele que não continua a praticar a justiça não procede de Deus. Significa um ato contínuo. Então, versículos anteriores já nos dizem isso, a questão da prática da justiça, ou seja, é um estilo de vida habitual de um crente genuíno.
E pois aquele que nasce, né, que tem um novo nascimento, que nasce de novo, ele substituiu o hábito de pecar pelo hábito de viver em retidão, característica de uma pessoa pertencente à família de Deus, um filho de Deus. Encerra-se o versículo falando questão do amor, né? Então sabemos que uma luta que João tinha era contra os falsos profetas, né? Os que pregavam, os que acreditavam que Jesus não veio encarnado, né? Acerca do gnosticismo, nós também já estudamos em outras vezes, em outras oportunidades. Então, eles tinham essa característica de não apresentar amor para com os irmãos, ou seja, quem negavam a sua falsa doutrina, eles excluíam e faziam com que aqueles que abraçavam a sua falsa doutrina também se excluíam dos que seguiam o apóstolo João. Então, em relação ao amor, ela também faz parte da característica de um crente verdadeiro. Então, em relação ao amor, a gente vai ver que, acho que até o próximo versículo, quem explanar, 1 João 3:11, vai ter a oportunidade de nos falar mais, que diz assim o versículo: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, esse estudo vai ser completado na próxima semana, creio eu. Então, é uma prova, o amor também para com os irmãos da fé, é uma prova também do novo nascimento. Prova que é da prova do novo nascimento e nos mostra que realmente somos filhos de Deus. Do contrário a uma pessoa que não nasceu de novo. Então, para encerrar, vemos que uma crença apropriada a crença apropriada em Jesus produz obediência aos seus mandamentos. A obediência manifesta-se no amor a Deus e aos irmãos na fé. Está lá queria encerrar lendo 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: ora, o mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, duas famílias, Deus, filhos de Deus e filhos do diabo. Quem anda no hábito de pecar, já sabemos que não participa da família de Deus. Então só resta a participação na família do diabo. Então, que possamos refletir, porque eu acho que mais claro do que o apóstolo João, no qual vemos que se compararmos com o apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo trata de assuntos bem relativos, na questão da nossa falha em querermos agradar a Deus, estar numa vida retidão, o apóstolo João não trata dessa forma, ele trata de termos bem absolutos, é bem preto no branco. Amém? Obrigado.